Olá pessoal, meu nome é Flávia Leite, eu sou professora de espanhol há 9 anos, fundadora da Ateneu Idiomas, apaixonada pela língua e vou compartilhar com vocês hoje um vídeo muito diferente, muito pessoal, porque eu vou falar sobre por que o espanhol é um talismã da sorte. E a gente vai começar esse vídeo tentando responder uma pergunta que acho que não tem uma única resposta, mas que não é muito fácil, que é assim, por que tantas pessoas deixam de estudar espanhol, não estudam espanhol? Eu tenho algumas teorias comigo. Acho que a partir desse vídeo elas vão mudar de ideia e vão entender a importância de ter espanhol no seu currículo e também na sua vida pessoal. Ó, uma das teorias que eu criei, e essa teoria eu vou precisar muito da confirmação de vocês. O que vocês acham? Eu acredito que muitas pessoas deixam de estudar espanhol porque não é considerado um idioma sério. Não por mim, pessoal, não por mim, mas eu acho que o espanhol ele é tratado com um pouco de desmérito, um pouco por culpa das nossas televisões, né, os canais que importavam alguns programas. Então, para a gente que é brasileiro, espanhol é uma língua engraçada. Vocês não acham, não? Porque a gente cresceu vendo Maria do Bairro, Maria Mercedes, Marimar, Chaves, La Usurpadora, Rebeldes, que são todas novelas, a maioria delas mexicanas, que tem esse jeito engraçado, estereotipado de falar. Então, ao invés de estudar espanhol, algumas pessoas vão estudar francês, porque acham que francês é muito chique. Vão estudar francês. Francês é uma língua muito chique. Primeiro, eu acho uma bobagem. Eu vou falar que espanhol é muito mais útil de aprender que francês. Polêmica, polêmica. Mas por quê? Porque hoje eu vou falar uma lista de incríveis vantagens para você começar a estudar espanhol. Francês é chique, mas francês não é bonito. Eu estudei francês 2 anos, é uma língua muito nasal. Mas vamos lá. Então, a primeira teoria de por que várias pessoas deixam de estudar espanhol é porque não é considerado uma língua séria, é considerado uma língua engraçada. Então, já que eu vou estudar, então eu vou gastar meu dinheiro com o francês, que é muito mais chique, muito mais elegante, que é uma bobagem, tá? Espanhol é muito mais bonito, muito mais chique. Vocês vão ver que serve muito para o seu currículo e serve muito para a sua vida pessoal também. Outras pessoas acredito que deixam de estudar espanhol por causa de traumas no colégio. Realmente o sistema de ensino de espanhol, pode ser em colégio privado, escola pública, é muito cruel, tanto com os professores como com os alunos, mas principalmente com a língua, porque o espanhol no colégio, ele tem um horário super reduzido, né? Os alunos fazem uma aula de 50 minutos por semana, mas eles têm que dar conta de um currículo muito grande. A maioria das escolas é assim. Então, nos livros, os professores acabam tendo que jogar um monte de conteúdo para os alunos fazerem, aprenderem, decorarem para a prova, além de ser uma língua que tem menos mérito acadêmico que o inglês. Então, as pessoas vão dar mais bola para o inglês e vão ir arrastando o espanhol e acabam levando esse trauma, acho que para a vida, né? Então, já tive muitos casos de pessoas que não gostavam de espanhol antes e que depois de fazer aula ficaram apaixonadas com a língua, com a cultura. Bom, e outra polêmica que eu queria trazer nesse vídeo é que realmente as pessoas não estudam espanhol porque o portunhol funciona, né? Assim, se você muda um pouco a sua forma de pronunciar algumas palavras, se você sabe uma ou outra palavra-chave, se você tem que só ter uma comunicação muito básica com as pessoas que falam espanhol, você vai conseguir. Então, para que você vai fazer aula dessa língua? Mas hoje eu vou te falar para que você vai fazer aula dessa língua, que vai mudar muitas coisas. Então, assim, eu costumo falar que o espanhol é um talismã da sorte, porque coisas boas acontecem com quem estuda espanhol. E eu vou contar para vocês 4 histórias. A minha história, rapidinho. A história do Thiago, a história da Sabrina, 2 ex-alunos meus, que eu acho que tem as histórias mais interessantes, porque tem muitas outras histórias lindas. E a história da Anitta, nossa cantora, de acordo com a biografia que eu vou criar. Então, a partir dessas histórias, eu espero que vocês se inspirem um pouco e depois a gente vê a minha lista de motivos, tudo bem? Bom, eu comecei a estudar espanhol super sem querer. Eu entrei para a faculdade de letras com a intenção de ser professora de literatura. Sempre gostei muito de ler, vocês veem. Essa daqui é uma das estantes de livros aqui de casa, mas assim, sempre tive muitos livros.
Minha família é uma família de tradição de escritores, tem alguns escritores nos meus antepassados. Então eu entrei para a faculdade de letras com outra intenção, mas eu tinha acabado de ver um filme muito bom, que é o Dirty Dance 2, Uma Noite em La Habana, que os personagens dançam mambo, salsa em Cuba. Então eu queria. Aí na hora que eu entrei para a faculdade de letras, eu tinha um horário livre. Falei, eu vou aprender espanhol porque eu quero dançar salsa em Cuba. Então eu acho que deve ser útil. E não sei se vocês vão acreditar, mas eu já sei dançar salsa, eu já sei espanhol, mas ainda não fui em Cuba dançar salsa. Chateada. E da partir daí, eu comecei a descobrir essa língua. No começo eu não gostei, achei muita conjugação de verbo, essas coisas. Mas depois, com o tempo, eu fui me apaixonando e eu conheci alguns professores incríveis na faculdade de letras. E depois de 2 anos eu deixei o curso de português e de literatura e me dediquei só a letras de espanhol. Então eu me formei só em espanhol. E olha, pessoal, desde então a minha vida mudou muito, assim. Eu nunca imaginei que eu fosse ter tantas realizações profissionais, que eu pudesse ajudar a vida de tantas pessoas e principalmente que eu pudesse despertar a curiosidade, o interesse de tanta gente em estudar essa língua. Alguns alunos meus já se graduaram em letras ou entraram para a faculdade de letras, porque é uma faculdade inspiradora, onde a gente tem a chance de entrar em contato com a grande literatura mundial, principalmente a literatura latino-americana, além de ter contato com todo o mundo cultural dessa língua, né? Então mudou a minha vida, hoje é a minha carreira, é a minha profissão, é com que eu ganho meu pão todos os dias. E talvez você que está me vendo nunca tenha pensado nisso, mas você também pode ser professor de espanhol um dia. Não é legal? Eu acho muito legal. Também queria contar a história do Thiago, eu pedi a autorização dele, escrevi para ele hoje. Falei assim, Thiago, deixa eu contar um pouquinho dessa história. O Thiago eu conheci voltando do meu intercâmbio. Eu fiz um intercâmbio na UBA, na Universidade de Buenos Aires. E na volta, eu no avião, chorando, né? Despedida de intercâmbio, quem já fez sabe. Voltar para casa é um momento difícil, assim, para quem fez intercâmbio. E o Thiago sentou do meu lado e a gente começou a conversar. O Thiago, nessa época, ele estava um pouco gordinho e estava voltando de uma viagem a trabalho. Ele tinha falado para o chefe dele que ele sabia falar espanhol. Ele não sabia, só para poder fazer essa viagem. E quando ele voltou muito empolgado com a ideia de poder viajar, poder falar essa língua. E no avião mesmo, ele já virou meu aluno. Então, em pouco tempo, ele já estava lá em casa. Na época, eu morava com meus pais, eu dava aula no meu quarto. Sabe aquele negócio? Toca o interfone, cachorro late. E o Thiago foi e começou a aprender espanhol comigo. Ele trabalhava numa cidade perto de Belo Horizonte. Então, ele era dessas milhares de pessoas que gastam muito tempo no seu trajeto casa, trabalho, trabalho, casa, né? Um trânsito muito pesado. Trabalhava com contabilidade. Mas aí ele descobriu que ele podia fazer um curso no Chile. É um curso, acredito que de autoconhecimento, não sei especificar muito bem. Eu sei que ele foi fazer esse curso nas Montanhas Nevadas do Chile. Uma coisa super linda. E nesse ponto ele já sabia falar espanhol, né? Diferente de quando ele foi para Buenos Aires. E ele fez esse curso, foi ficando, depois de um tempo ele ficou morando lá nas Montanhas Nevadas do Chile. Depois ele foi fazer um trabalho por toda a Ásia. E hoje em dia ele trabalha de teletrabalho, então home office, teletrabalho é em espanhol. Ele trabalha de home office, da onde ele quer, da praia ou da Amazônia. Acho que o próximo plano dele é ir para a Amazônia. Então foi um passo, né, um pontapé inicial para uma mudança de vida muito grande, né? Também tem a aluna Sabrina. Sabrina foi um caso muito bonito também. Ela chegou na Ateneu muito decepcionada. Ela é economista, trabalhava para um banco, trabalhava literalmente num cubo, assim, fazendo com que o banco ganhasse mais dinheiro. Então, um trabalho totalmente sem propósito. Chegou com algumas doenças, assim, típicas de quem está insatisfeito, né? Tipo enxaqueca forte, enjoo. E aí ela estudou espanhol porque ela estava com a ideia de fazer um curso na Argentina. Ela foi fazer esse curso e quando ela foi fazer esse curso, ela ficou hospedada num hostel muito legal. E ela acabou trabalhando para esse hostel muito tempo. Ela não voltou. Ela voltou para o Brasil só para se mudar de vez.
E aí ela ficou trabalhando no rosto, aquela farra, né? Eu só acompanhava pelo Instagram, morrendo de inveja. E aí nessa farra toda, ela acabou conhecendo gente, né? É um lugar de network muito grande. E hoje a Sabrina trabalha levando pessoas para conhecer os lugares mais lindos da América Latina. Então, se vocês quiserem, é só me pedir, eu passo o Instagram dela, cada foto mais linda que a outra. Bolívia, Peru, até Brasil. Conversei com ela um pouquinho antes de gravar esse vídeo e ela estava no México. Agora ela está trabalhando lá também, só para não pagar a hospedagem, trabalhando no hostel, mas aprendendo, né? Tá em Tulum. Tulum é um lugar maravilhoso, se tiver a chance de conhecer também. Né? Viagens também é outro ponto que a gente vai comentar hoje. E a última pessoa que eu vou contar a história é uma tal de Anitta, uma cantora brasileira. A Anitta queria fazer sucesso no mundo inteiro e ela ainda não tinha descoberto como, assim. O espanhol foi a porta de entrada dela, né? Na verdade, fazer parcerias com grandes reggaetoneiros. Então, tem várias entrevistas dela na internet, você pode ver. Eu vi algumas muito interessantes. Então, o espanhol foi um talismã da sorte para a Anitta, mas a Anitta também foi um talismã da sorte para o espanhol no Brasil. E para mim também, como professora. Eu chamo Anitta. Um dia eu ainda vou ser sua professora. Alguém marca a Anitta aqui, por favor. Então, a Anitta, o primeiro contato que ela tentou para poder gravar a música, assim, ela contou que ela requentou uma música, né, com o J Balvin. Então, ela não gravou, ela não chegou a gravar. Ela só pegou uma música que já estava caindo na América Latina, que era aquela Ginza. Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, não pare. Então, ela pegou essa música e quando já não estava tocando mais na América Latina, então não tinha muito risco. Ela fez um trechinho em português, ela não cantou em inglês, ela não cantou em espanhol nesse momento. Depois dessa música, ela entrou em contato com o Maluma, ela descobriu que o Maluma estava bombando. O Maluma ainda era pouco conhecido, hoje ele é muito conhecido, né? Mas na época ele ainda era pouco conhecido. E aí ela entrou em contato com ele e os dois gravaram juntos, que foi Sim ou Não. E Sim ou Não, ela também cantou em português e ele cantou em espanhol. E Sim ou Não, ela veio apresentar para as rádios no Brasil, né? Tem uma entrevista muito legal com o Pedro Bial, que ela fala que quando ela chegou nas rádios, as pessoas falaram assim, nossa, muito legal essa música, Sim ou Não, né? A gente só podia tirar essa partezinha aí que tá em espanhol, que tá esquisito, e aí a gente coloca o resto. E ela falou assim, não, você vai manter a parte espanhol, porque o espanhol é justamente a inovação que eu quero trazer para o Brasil. E aí ela falou que as rádios tiveram muita resistência no começo, porque parece que as últimas músicas em espanhol que tinham tocado no Brasil antes disso, tinha sido Shakira, gente. 10 anos antes, 10 anos atrás. Mas ela falou, não, quero colocar. E aí a música estourou, foi um sucesso. Eu adoro. Se quiser jogar, vem. Oh, barulhão de moto aqui. Então essa música fez muito sucesso, sim ou não. E aí depois, o próximo passo dela foi gravar totalmente em espanhol, que foi a Paradinha. Então, a partir daí, gente, a história, assim, todas as músicas da Anitta que estão em espanhol eu gosto. Tirando o disco novo tem uma música meio ruim. Desculpa aí, Anitta, minha ídola, te amo. Mas, assim, todas eu adoro. Então, com certeza abriu portas. Ela também tem uma coisa de botar inglês nas músicas, né? A gente vai falar sobre isso mais logo. Mas, assim, foi a partir daí. Foi estourando no mundo latino, no mundo hispânico, que é um mundo gigante, pessoal. É um mundo enorme. E que nós, brasileiros, não estamos dando bola para ele. E a gente vai começar a dar bola a partir de agora, com essas portas que a Anitta abriu para a própria vida e para a nossa vida. A gente vai conhecer muito, muito mais dessa língua, né? Então, agora eu vou apresentar muitos e muitos e muitos motivos para você aprender espanhol e colocar no seu currículo. Mas também, principalmente, colocar na sua vida. Tudo bem? Eu vou dividir esses motivos entre motivos raiz e motivos Nutella. Os Nutellas são da minha parte, da minha conta. Os raiz você pode acabar encontrando na internet também, beleza? Bom, o principal motivo é que todo mundo fala, e é o primeiro motivo, é que são cerca de 500 milhões de falantes de espanhol no mundo. 500 milhões é muita gente. E a estimativa é para que para 2050 sejam mais de 600 milhões de falantes. Isso perde para o inglês perde para o espanhol nesse ponto, porque o inglês ele tem 322 falantes
nativos. Então, o espanhol, depois do chinês, é a segunda língua mais falada no mundo em número de usuários e é o segundo idioma de comunicação internacional, atrás só do inglês, porque as pessoas não conversam em chinês. Pode ter muita gente falando chinês por aí, né? Porque tem muito chinês. Mas as pessoas não sabem, a vida é muito curta, gente. Não dá tempo para aprender chinês, tá? Não dá, a vida é curta. Então, bora aprender espanhol, porque você vai falar com muita gente. E como o espanhol, ele geralmente, e aí eu vou falar por experiência própria como professora, geralmente ele é buscado por pessoas que já falam inglês. Então, se você já fala inglês e aí você fala espanhol, você está falando com o mundo inteiro. Muito melhor que estudar francês, né? Não tem uma birra de quem estuda francês antes de saber espanhol, que vocês não sabem. E o motivo Nutella, o talismã Nutella, é o talismã do livramento. Porque você odeia inglês, né? Você pode admitir, você odeia inglês. Fala só comigo aqui, meus alunos falam, você não está sozinho. E aí você pode acabar tendo esse livramento na sua vida, porque você vai chegar bombando com o seu espanhol no mercado de trabalho. Beleza? Então, o próximo motivo raiz para você aprender espanhol, é um motivo muito sério, é que o espanhol é, sem dúvida, a língua do futuro, apontada por muita gente. Por quê? Se já tem esse número muito grande de falantes nativos, e pensando como os latinos se reproduzem com muito mais facilidade que os anglo-saxões, já que a gente é esse país alegre, colorido, cheio de vida, com certeza, ainda para o futuro, ela vai aumentar o seu grau de importância, né? Então, é um ótimo motivo para você aprender espanhol. E o motivo Nutella é que é o talismã das músicas boas. A partir de agora, quando você souber espanhol direitinho, você vai poder cantar as músicas da Anitta, além de dançar. Você não é só dançar, você vai cantar. Então, você vai poder cantar, tipo assim, a letra certinha, entendeu? Tipo, eu te quero ver enlouquecer. Quiero provocarte, vas a ver que cuando quiero algo, yo lo puedo hacer. É muito legal. Eu me sinto muito legal quando eu tô na balada cantando e todo mundo assim. Eu te quero ver enlouquecer. Quiero provocarte, vas a ver que cuando quiero algo, yo lo puedo hacer. Você vai poder cantar também Macarena. Você já pensou? Ninguém sabe o que esse cara canta, mas você vai saber. Você vai fazer Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo é para darle alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ai. Então, é o talismã das músicas boas. Outro motivo para você aprender espanhol é que o espanhol é uma língua muito homogênea. Talvez isso seja uma curiosidade que pouca gente sabe, assim. Porque muita gente me procura querendo saber de sotaques, né? Fala assim, eu queria muito aprender o espanhol argentino, eu queria muito aprender o espanhol, né, da Espanha, eu queria muito aprender o espanhol mexicano. Então é o seguinte, pessoal, vou contar rapidinho a história disso para vocês. Assim, talvez os brasileiros tenham esse problema porque eles não sabem que o espanhol não é igual ao português do Brasil, o português de Portugal. Deixa eu só sentar direito aqui. Bom, o português de Portugal e o português do Brasil são muito diferentes. Então, a gente pode chegar com essa ideia, assim, né? Os diferentes tipos de espanhol devem ser muito diferentes também. Mas a gente tem que lembrar que Brasil e Portugal estão separados por um oceano. Então, é muito normal que as línguas façam os seus caminhos de maneiras diferentes, né? Se a gente está aqui do outro lado do Atlântico, a gente, principalmente nós brasileiros, não consumimos cultura portuguesa. Nós não sabemos de música portuguesa, de filme português, série português. Então, o nosso português se misturou com os indígenas e os africanos e ganhou um tom próprio, né? Uma cor própria, muito bonita, inclusive. E Portugal, apesar de consumir muita cultura brasileira, eles não mudam o sotaque deles, né? Por esse convívio. Então, eu acho que talvez, assim, daqui a muitos anos, inclusive, sejam duas línguas diferentes, deixem de ser português, né? Já o espanhol, se a gente pensar bem, ele está todo conectado, né? Cada país da América Latina está um do lado do outro. Então, uma mudança linguística que acontece aqui pode ir passando e chegar do Chile até o México, né? Por exemplo. Mas claro que vão ter diferenças, mas as diferenças vão ser parecidas com as diferenças dos inúmeros sotaques que o Brasil tem. Então, vocês concordam comigo que uma pessoa do Acre
vai entender muito bem uma pessoa do Sul? Eles vão conversar e eles vão ter certeza que eles estão falando a mesma língua, não é isso? Pode começar a rir, né? Nossa, você chama um mexerica de bergamota, você fala o ritmo, né? O ritmo gaúcho vai ser com certeza diferente do ritmo de fala do Acre, mas todo mundo vai ter certeza que está conversando na mesma língua. Às vezes isso não acontece com o brasileiro que está falando com o português. Já as pessoas que falam espanhol, então você pode colocar um mexicano para conversar com um argentino, que eles vão ter certeza que eles estão falando a mesma língua também. Vão achar engraçado que um fala frutilha, o outro fala fresa, vão ter certeza que o tom é diferente, a pronúncia de uma sílaba ou outra são diferentes, mas vão ter certeza que estão falando espanhol e vão se entender. Ninguém vai entender o chileno, coitado dos chilenos, nem os próprios chilenos se entendem. Brincadeira. Então, é uma grande vantagem você aprender espanhol, porque é essa língua tão homogênea. Beleza? Agora, o motivo Nutella para você aprender espanhol é que é o talismã das músicas ricas. Tem uma curiosidade para vocês. Mas Despacito foi a música mais tocada no verão de 2017 e ela gerou 5 milhões de dólares só em downloads pagos. Ela foi a música mais baixada da história. E Despacito nem teve que colocar nenhuma parte em inglês, diferente de umas e outras cantoras brasileiras, né, que estragam as músicas que tem colocando uma parte em inglês. Ninguém precisa, né, daqueles rap. Anitta, pode tirar, não tem necessidade. Inspire-se em Luiz Fonsi, Despacito, beleza? Bom, outro motivo para você aprender espanhol é que a gente tem um novo rico, New Rich, na América Latina, que é o Chile. O Chile mostra um crescimento muito grande e uma enorme escassez de mão de obra especializada. Então, estou cansada de atender alunos que precisam aprender espanhol urgentemente, porque mês que vem vão se mudar para o Chile, principalmente engenheiros. Então, é um grande negócio aprender espanhol. Apesar do espanhol chileno ser o mais complicado, a gente dá um jeito, a gente estuda direitinho, conversa despacito e vai entender os chilenos, né? Outros países que estão apresentando grande crescimento e que não fazem parte do Mercosul é a Colômbia e o Peru. Também está acontecendo muita coisa por lá. Então, com esses novos ricos, uma pessoa que sabe espanhol, que tem espanhol no currículo, vai poder se dar bem. E o motivo Nutella é que se o Chile é o New Rich, o Brasil é o New Poor. A gente está pobre nesse momento, a gente vai se recuperar. Mas nesse momento a gente está pobre. E eu acabei de ler uma notícia hoje mesmo, olha, o título da notícia falava assim: mudança de mais de 21,8 mil brasileiros para o exterior até julho já supera quase toda a saída de 2018. Então, só até o meio do ano já superou todos os brasileiros que foram embora em 2018. Então, se o pessoal está indo embora, eles têm que saber falar línguas. E se está em tantos países que falam espanhol, pode ser uma saída aí para a Espanha ou ir para algum país vizinho, né? E aproveitando esse negócio de sair do Brasil, você vai poder responder aquele pessoal que grita para você assim, vai para Cuba! Você vai ter uma boa resposta em espanhol, você vai falar, boa é a hora mesmo. E aí você vai para Cuba mesmo, se diverte e convive com aquele pessoal tão bacana que são os cubanos. Beleza? Bueno, outro motivo raiz para você aprender espanhol é, né, o acordo que a gente já está cansado de saber, que é o Mercosul, que não é tão rich, mas você é sempre mais valorizado, pessoal, se você faz negócios com esses países. Você sempre vai ser melhor visto, mais quisto, mais querido, se você sabe falar a língua do outro, né? Como eu disse, o portunhol funciona de verdade. Mas se você sabe não só a língua, mas também a cultura, é muito mais garantido que esses negócios sejam perenes e que você consiga boas coisas nesse solo fértil que ainda é o Mercosul, né? A exigência do espanhol no mercado de trabalho, pessoal, está cada dia maior. Muitas vezes a pessoa gasta 7 anos, já vi, 10 anos, estudando inglês, para falar o inglês mais que perfeito do mundo, sendo que podia aprender espanhol em muito pouco tempo, e a gente vai falar sobre isso agora. Então, à medida que os negócios aí para fora têm aumentado, já que o espanhol, já que os negócios aqui dentro diminuíram recentemente,
Sabendo espanhol, você vai ter muito mais chance na sua carreira. E chega desse negócio de urgência, né, pessoal? Se vocês se prepararam tanto para falar inglês, se vocês estudaram 10 anos inglês, para agora, dedica um pouquinho. Um pouquinho que você estudar espanhol já vai fazer grande diferença na sua carreira, beleza? Outro motivo Nutella para você aprender espanhol é a turma do Netflix já percebeu. É o talismã de sorte das séries, né? A Netflix já percebeu o potencial do espanhol e hoje eles consideram a América Latina a sua região mais dinâmica. Então, vou só lembrar aqui com vocês algumas séries. Vem comigo. Narcos, As Telefonistas, O Tempo Entre Costuras, La Casa de Papel, agora Vis-a-Vis, etc, etc, etc. Essas foram as séries mais vistas aqui no Brasil. Eu fico hashtag chateada, porque eu queria estar falando de séries da América Latina. Ah, mas eu vou falar mesmo assim. Eu vou lembrar para vocês que na Netflix está disponível La Reina del Flow, La Casa de las Flores, El Clan e por aí vai. La Reina del Flow é uma série colombiana, El Clan é uma série argentina e La Casa de las Flores é uma série mexicana. Eu vi e amei todas. Próximo motivo raiz para você estudar espanhol é a importância que ele tem na academia, na área acadêmica, né? Não é só para a empregabilidade, mas também para quem estuda. Então, assim, nas áreas de direito, economia, engenharia, medicina, principalmente nos cursos de pós-graduação, tem muita biografia em espanhol, né? E mais que isso, porque eu acho que a gente até consegue ler sem estudar espanhol, mas o grande pulo do gato é que tem inúmeros congressos e palestras no Brasil e fora que vão participar, gente latino-americana, né? Ou que você pode querer apresentar. Então, assim, na Ateneu, que é a minha escola de idiomas, a gente está muito acostumado a receber gente que não sabe espanhol, mas que tem um congresso para fazer, para apresentar mês que vem um artigo e tem que falar 20 minutos. E o que a gente faz com essa pessoa? A gente treina essa pessoa igual se ela fosse um cachorrinho para poder apresentar. E sem saber, né? É feio. Então, se você faz mestrado, faz doutorado, se essa é a sua carreira acadêmica, para estudar francês, francês serve para nada hoje em dia, vai estudar espanhol, você vai conseguir participar de muitos mais congressos, vai poder se comunicar com muito mais gente, aumentar seu network, conseguir fazer pesquisa sanduíche, mestrado sanduíche, doutorado sanduíche. Então, aproveita essa oportunidade, beleza? O outro motivo Nutella para você aprender espanhol é para ter o seu talismã aí da sedução. Eu perguntei para os meus alunos, falei assim, por que você estuda espanhol? Mandei um WhatsApp para todos. E a minha aluna Letícia falou que, além de ser acadêmico, isso é importante, é uma língua muito linda, a língua mais linda que existe, a mais sexy. E eu não tenho como concordar mais com ela. Bom, outro motivo raiz para você estudar espanhol é que, se você é da área de administração e direito, está tendo muita expansão das empresas brasileiras Nossa, acabei de perceber que o microfone não está ligado. Espero que esse áudio fique bom, pessoal. Eu já gravei meia hora. Vou colocar, porque aí já vai melhorar para os últimos. Outro motivo raiz, pessoal, para vocês estudarem espanhol é que na administração e direito são duas áreas que estão sendo muito importantes, porque muitas empresas brasileiras estão expandindo para esses países que estão crescendo, como a Colômbia, o Chile, o Peru. E nessa expansão, né, acaba precisando estudar muito as leis desses países, estudar como é o processo de administração lá. Então, o diálogo com esse idioma está sendo muito frequente, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho alunos que estudam em outros países, como fazem pós-doutorado ou doutorado na Argentina, na UBA. Eu tenho vários alunos engenheiros que acabaram indo trabalhar lá. Tem alunos de comércio exterior que precisam exportar e importar coisas, que passam pelo Panamá, por exemplo. E principalmente na área de engenharia civil, muitos engenheiros acabam tendo que fazer grandes obras lá nesses países, né, de plataforma, obras de minas, engenheiros de minas.
Então, acompanhar essas obras e acabar ganhando esses projetos é uma coisa muito lucrativa para as empresas brasileiras. Então, saber espanhol vai fazer toda a diferença e já faz. Isso eu vejo todos os dias nas minhas aulas, beleza? Outro motivo Nutella para você aprender espanhol é que a quantidade de músicas em espanhol que estão entre as mais ouvidas no mundo é a maior dos últimos anos. No Brasil, esse número chega a ser 3 vezes maior que comparado com outros anos. Te amo, Anitta. Linda. Diosa. E sabe que ritmo que tá chegando com tudo agora? O reggaeton já chegou. E agora vai chegar a bachata. Já escutaram bachata? Gustavo Lima está investindo tudo que ele tem nesse ritmo tão lindo, tão gostoso para dançar. Gente, vocês precisam descobrir que a bachata é para dançar em dupla. Façam aula de bachata, não ficam só escutando ele cantando, não. Aprendam a dançar, é uma delícia. Busca aí na internet. Quer dizer, não busca não, porque vendo não é tão legal como dançando, beleza? Então, esse é outro motivo para poder aprender espanhol. Bom, no direito, vou falar sobre direito agora exclusivamente. Boa parte da bibliografia do curso está em espanhol, a gente já conversou sobre isso. Muitas empresas estão expandindo seus negócios e acabam que, principalmente direito tributário, porque as leis variam demais de país para país, acabam precisando do espanhol também. Então, assim, por exemplo, eu tenho o caso do Gregory, meu aluno, ex-aluno agora. O Gregory, ele é do direito tributário e ele está trabalhando com expandindo filiais de empresas brasileiras. Então, cada vez que vai para um país novo, ele tem que estudar toda a legislação desse país tributário. E é uma área, assim, inédita, nova, linda, que ele está participando, que eu fico muito orgulhosa. E se você quer trabalhar, pegar, né, vaga nessas empresas que estão em expansão para a América Latina, você vai ter que apresentar um certificado dele, de espanhol. Então, comece a estudar agora e tira seu certificado o quanto antes. Outro motivo para você tirar tirar o certificado, não, tá errado. Outro motivo para você aprender espanhol, outro motivo Nutella para você aprender espanhol, é que você possa cantar no karaokê em espanhol. Você já pensou nisso? Eu já tentei cantar uma vez, outro dia cantei Despacito. E eu fui muito mal. Eu fui muito bem, na verdade. Estava indo muito bem até essa parte. Vou até mostrar para vocês. Sabe aquela parte que ele fala assim? Se te pido um beso, ven, dámelo. Você que está pensándolo, llevo tempo intentándolo. Sabe que tu coração comigo me hace banda. Sabe que essa beba está buscando nada. Essa parte embolou tudo. Não consegui. Mas você pode treinar e cantar e arrasar com seus amigos em espanhol, no karaokê. Bom, outro motivo para você aprender espanhol, motivo raiz, é ampliar suas fontes de conhecimento. Muitas editoriais em espanhol, muitas editoras espanholas estão entre as maiores do mundo. Então, se você não sabe ler inglês, muito provavelmente o livro que você precisa ler tem em espanhol e é muito mais fácil. Então, tem uma infinidade de livros traduzidos nessa língua. Além do ganho cultural, né, que você tem quando você faz viagens, né, em países que falam espanhol. Então, você vai poder conhecer as riquezas dos museus de Madrid, de Barcelona, você vai poder visitar Machu Picchu, você vai poder ir para o México. Então, assim, o que agrega de conhecimento cultural para a sua vida não tem preço, né? Como também Despacito e Shakira e Anitta. A gente não vai desprezar nenhum conhecimento cultural do espanhol. E também, aprender espanhol, o motivo Nutella para você aprender espanhol é saber a infinidade de comidas que existem. E você vai poder ir para um restaurante mexicano e ao invés de só comer tacos, a sua professora vai te ensinar outros pratos, como o pozole, que é muito rico, que eu provei no México. E inúmeros outros, restaurante espanhol, restaurante peruano, e não comer só ceviche. Então, você vai ampliar os seus conhecimentos de comida também. Outro motivo para você aprender espanhol é que, comparando com outros idiomas, o tempo que você vai gastar para aprender é muito curto, muito mais curto. Graças à proximidade com o português. Muita gente acha que ser próximo é uma desvantagem, mas na verdade é uma vantagem enorme.
porque eles têm essa raiz compartilhada do latim, né, que é forte. E com o tempo, com pouco tempo, você tem resultados muito bons, né, comparado com outros idiomas. Então, assim, quando as pessoas me ligam e falam, em quanto tempo que eu vou falar espanhol? A primeira resposta que eu dou é que varia, né, de pessoa para pessoa. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. Mas o tempo, em geral, que uma pessoa faz de aula particular são 2 anos. Com 6 meses de espanhol, você já faz grandes coisas. Você já pode, inclusive, viajar, coisa que não acontece com inglês ou com francês. E com 2 anos, você já tem conhecimento, por exemplo, suficiente para tirar o DLB2, que é um certificado importante e útil para a sua vida profissional e acadêmica. E se você continuar estudando depois disso, você vai falar muito melhor, claro. Tem alunos que estudam 3 anos, 4 anos, por curiosidade, porque eles gostam, porque eles querem. Mas pensa, igual eu falei, 10 anos estudando inglês, vocês gastam, né? Agora, 2 anos de espanhol, fica difícil. Aí chega aí, sua empresa te manda para o Chile, e você tem 3 semanas para aprender tudo. Outro motivo, Nutella, para você aprender com coisas velhas, né? Você pode relembrar sua infância, não está super na moda ir para o cinema e pagar milhões para ver Rei Leão de novo, para ver Aladdin de novo, coisas que você já viu. Já que vocês estão muito afim de ver coisas de novo, vocês podem ver Chaves de novo, só que no YouTube e agora em espanhol, sem legenda. Conhecer a voz original dos nossos super-heróis da infância. Se você não gosta de Chaves, você pode ver Rebeldes em espanhol, sem legenda. Você pode ver Everybody Hates Chris dublado. Tem que ser bom isso, né? De ver Everybody Hates Chris. Então, você tem ótimos motivos para aprender espanhol. Outro motivo raiz para você aprender espanhol é que a literatura em língua espanhola é muito importante, muito rica e muito diversa. E muitos deles são Nobel de literatura, né? A língua espanhola já tem 11 prêmios Nobel de literatura. Acho que 6 espanhóis e 5 latino-americanos, se não me equivoco. Então, muitos autores excelentes para ler espanhol. Por exemplo, eu adoro esse autor contemporâneo espanhol, Juan José Millás. Esse livro, Cuentos de Adultos Desorientados, é muito legal. Você pode ler a mexicana Laura Esquivel, foi best-seller na época. Adoro Como Água para Chocolate. O mais famosão de todos, né? 100 Anos de Soledad, do Gabriel Garcia Marques. Então, esses todos são autores incríveis que é o máximo se você conseguir ler eles em espanhol, né? E um motivo não tão Nutella assim seria quadrinhos, né? Tem muito mercado de quadrinhos, então você poderia ler Maitena, se você não conhece essa argentina, faz esses quadrinhos tão massa. Você pode pesquisar aí na internet, até hoje ela faz, muito boa. Você pode ler Mafalda, né? Um dia eu posso até fazer um vídeo sobre Mafalda, que tem muitas coisas que a gente ainda não sabe sobre ela. Liniers, olha esse livro lindo que eu comprei na Argentina também. Exarte. Será? Macanudo. Então, você vai poder ler essas coisas no original e vai aprender muito sobre arte e sobre cultura. Não só viajando, mas na sua casa mesmo, né? Outro motivo aí tem a ver com as viagens, né? Viajar na América Latina costuma ter um preço muito bom comparado com, inclusive, viajar no Brasil, né? Outro dia eu estava procurando uma passagem para Salvador e era a mesma coisa que ir para Buenos Aires. Então, você vai poder ampliar seus conhecimentos culturais, vai poder conversar com as pessoas das cidades. É muito diferente, né? Quando você viaja sabendo o idioma, que quando você viaja sem saber. Você tem mais relações de amizades, né? Inclusive, você pode tentar relações mais formais de intercâmbio, visitar as universidades. Então, quando a gente pode se comunicar na língua do nosso anfitrião, a viagem ganha outro significado. Quem já fez isso sabe, né? Então, com pouco tempo estudando espanhol, você já pode fazer isso. Outro motivo, e aí relacionado com viagem também, é que espanhol, outro motivo Nutella, é que com o espanhol você pode paquerar argentinos. Não sei na cidade de vocês, pessoal, mas aqui em Belo Horizonte tem muita mulher solteira, isso é muito triste. E com uma passagem com preço para Salvador, você pode, quem sabe, achar o seu amor portenho, ou chileno, ou mexicano. Eu vou falar não, mas eu já tive muita aluna aqui aprender espanhol por amor. Quem sabe você não encontra o seu amor latino.
Então é isso, pessoal. Compartilhei com vocês. Eu quis fazer uma misturinha, né, entre motivos mais sérios e que você vai já achar no YouTube com motivos mais divertidos. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode colocar aí nos comentários e a gente vai conversando. Besito!